sobre a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, eu convido aqui no nosso estúdio, a presença, e esse convite já foi aceito pelo Kleber Galerani, ele que é advogado, professor de Direito da Universidade de Franca e mestre também em Relações Internacionais. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, sempre muito bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. E primeiro falando de uma visão mais geral dessa eleição, dessa vitória do Trump, nessa questão de um embate que foi muito grande lá, como já aconteceu por aqui também, lá entre republicanos e democratas. Esses embates que aconteceram nos Estados Unidos e que também acontecem aqui no Brasil, tem alguma relação? A gente consegue relacionar esses partidos? Lá são dois partidos, aqui são vários partidos, mas se fala muito em esquerda e em direita. Isso de lá reflete aqui também, professor? Boa tarde. Boa tarde, Valentim, aos telespectadores também do Balanço Geral. Embora nós estejamos falando de países distintos, quando se fala em ideologia, a ideologia de esquerda, direita e de centro, ela acaba extrapolando as fronteiras. Nós olhamos, por exemplo, quando se busca na história, desde lá do período da Revolução Francesa, quando se foi definindo esses alinhamentos, hoje, com o contexto de globalização, nós percebemos que aquilo que às vezes ocorre num país acaba refletindo em outro. E algumas dessas pautas são pautas comuns, por exemplo, a pauta identitária, por exemplo, a pauta de qual o posicionamento que o Estado deve ter dentro da economia, a pauta relativa à maneira do posicionamento global no mundo dos países. Então, quando se pensa em ideologia, as ideologias extrapolam os países, certamente afetando aqui as relações internas. E aí a gente já pensa justamente nessa vitória, lá que se pode falar em direita, E aqui nós temos o apoio, por exemplo, que foi declarado antes do resultado das eleições, do presidente Lula à candidata derrotada agora nas urnas, Kamala Harris. Isso pode atrapalhar, de certa forma, dificultar esse relacionamento Brasil-Estados Unidos? Esse relacionamento pode piorar com a eleição do Trump? Embora seja um relacionamento bastante sólido, Valentim, já que dista de séculos, essa divergência ideológica pode gerar algum tipo de impacto na relação entre os dois países. Isso porque a visão de política externa de ambos são distintos. Quando nós pensamos no Brasil, nesses últimos anos, há uma busca por um maior protagonismo dentro do cenário internacional. Isso contou com uma leniência por parte do governo Joe Biden. Agora, nesse atual cenário, com a ascensão de Donald Trump, algumas pautas como multilateralismo, a ONU, FMI, alguns blocos internacionais, algumas coalizões também, como os BRICS, isso não é uma pauta do governo norte-americano com a ascendência desse novo governo. Haverá um esvaziamento, a pauta ambiental haverá um esvaziamento. Com isso, obstaculiza esta busca de um protagonismo maior por parte do Brasil, isso pensando no plano político, Valentim. E o professor citou um ponto muito importante, a questão da pauta ambiental, Brasil, Lula e Joe Biden sempre tiveram essa preocupação. Quando o Biden voltou à Casa Branca, voltou essa questão muito importante da questão ambiental no mundo todo. Agora, como que fica esse alinhamento mais especificamente na questão ambiental? O Trump deve travar isso um pouco mais e o Brasil deve sofrer com isso, já que no Brasil essa questão ambiental também é muito importante, professor? O que se espera, Valentim, é que Trump saia do Acordo de Paris. Saindo do Acordo de Paris, pensando que é a maior economia do mundo, haverá um esvaziamento desta pauta. Com esse esvaziamento, todo este movimento global, da qual o Brasil participa em busca dessa transição energética, de sair de uma economia de carbono para uma economia verde, de sair propriamente ligada ao petróleo para outros tipos de energias renováveis, certamente haverá um enfraquecimento. E o Brasil vinha buscando um protagonismo maior dentro desse determinado tema. Haverá aqui um ponto, provavelmente, de clivagem entre os dois países, de embate entre os dois países, indicando certamente que há um descompasso nesta pauta ambiental, Valentim. E muita gente não imagina, Fala, olha, a vitória do Trump não vai influenciar na minha vida, na vida de quem está aqui na nossa região, mas hoje, por exemplo, na última vez que nós vimos aqui, eu estava vendo aqui a questão do dólar, ele chegou a bater o dólar comercial, a 5,86, o dólar no turismo 6,11, todo mundo falando, olha, o dólar batendo R$6,
Isso pode, de certa forma, isso influencia diretamente o nosso mercado aqui nacional, não é, professor? Certamente, Valentim. Embora não seja, quando nós falamos da cotação do dólar, um fator único que defina, e certamente não é só a eleição, mas ela contribui. Há tanto fatores internos quanto fatores externos que podem explicar esta alta do dólar nessas últimas semanas. Especificamente no que tange à eleição de Trump, nós observamos que uma das grandes bandeiras de combate dentro da campanha é o combate à inflação. E para poder combater a inflação dentro dos Estados Unidos da América, há a necessidade de aumentar taxas de juros. Se os Estados Unidos aumentarem a taxa de juros, certamente a quantidade de capitais do mundo ela será direcionada para os Estados Unidos, faltando capitais em algumas outras economias menores, como é o caso brasileiro. Isso faz com que, de algum modo, haja uma depreciação da nossa moeda, que é uma moeda mais fraca em relação ao dólar. O dólar ganha força e as demais moedas, inclusive o real, acaba perdendo força. Agora, é só isso? Certamente não. Nós temos um alto gasto governamental, a necessidade de algumas reformas dentro do país que, se forem feitas, ajudariam nessa questão da paridade dólar-real, Valentim. E isso influencia, até aproveitando ainda dentro dessa pergunta, o valor dos produtos, por exemplo, da dona de casa na prateleira do supermercado, professor? Hoje, Valentim, cerca de 30% dos preços dentro da nossa economia são preços dolarizados. Então, se nós pensarmos, às vezes, desde o alimento que nós servimos na nossa casa, algum eletrodoméstico, 30%, se é um produto de R$100, R$30, pelo menos, é um preço dolarizado. Então, quando o dólar sobe, certamente subirá aqui, de algum modo, o preço de alimentos, preços de eletrodomésticos, preço de um celular, o preço de uma televisão, o preço de um carro. Então, isso, no geral, não é tão bom para o país e para o consumidor como um todo. É bom para aqueles que exportam, mas não necessariamente para o âmbito interno. E nessa questão também de exportação, né, a gente fala muito, uma região muito forte no agronegócio, até no próprio café se fala, no calçado ainda tem muitas exportações. Como que a gente pode falar nessa influência da vitória do Trump também para esse mercado nosso local que conta tanto com os Estados Unidos, por exemplo? Quando nós falamos dessa pauta comercial, Valentim, essa pauta comercial, ela é marcada, no caso do governo Donald Trump, desde lá do primeiro governo, de um forte protecionismo comercial. E esse protecionismo comercial, ele afeta diretamente a exportação dos demais países para os Estados Unidos da América. No primeiro governo, nós tivemos pontualmente algum benefício para o nosso agronegócio, por exemplo, na questão da laranja, quando houve uma guerra entre Estados Unidos e os chineses, e aí houve um privilegiamento da laranja brasileira. Não parece ser o cenário atual, né? Pelo contrário, no cenário atual, grande parte dos eleitores de Donald Trump dentro dos Estados Unidos são eleitores do campo. E sendo eleitores do campo, uma das promessas de campanha é justamente valorizar aquilo que vem do campo. E valorizar aquilo que vem do campo está ligado propriamente a proteger aquilo que é interno. E protegendo lá, nós temos dificuldade de acessar esses mercados. Se, de algum modo, não piorar, acredito que melhorar não irá. Uma situação complicada. Bom, vamos aguardar os próximos 4 anos aí. E até aproveitando a sua experiência, doutor, nosso professor aqui, o Kleber, com a gente, perguntar de um outro tema que é muito pertinente, inclusive o professor já esteve aqui com a gente para falar sobre a questão das guerras, né? Nós temos hoje 2 grandes conflitos no mundo, né? Que o Joe Biden, de uma certa forma, tem um relacionamento com a Ucrânia, e a questão do Trump agora com a Rússia, e também a guerra envolvendo Israel. Como que o professor enxerga essa vitória? Isso muda o panorama? Deve tirar esse investimento dos Estados Unidos na Ucrânia e a relação com o Putin melhorar, porque ele com o Trump na questão da Rússia, e a relação com Israel também, porque o Netanyahu já até parabenizou o Trump pela vitória, né? São 2 cenários diferentes, né? Quando nós pensamos no cenário da guerra entre Israel e Hamas, e hoje não só mais Hamas, Valentim, mas também aquele contexto do Oriente Médio, Trump é um forte apoiador de Israel, né? Essa é uma das grandes campanhas. Um dos eleitores de Donald Trump, assim como é de Bolsonaro no Brasil, é o contexto dos evangélicos. Então, quando nós pensamos dentro dessa estrutura, haverá, eu acredito, maior apoio para Israel nesta guerra. O que acredito que não ocorrerá na guerra da Ucrânia. Quando nós pensamos naquele contexto da guerra da Ucrânia, como você disse, existe uma proximidade maior em relação a Putin do que a Zelensky. E diante desse determinado cenário, quem apoiava fundamentalmente Zelensky era a Europa, com esse apoio dos Estados Unidos da América. Faltando financiamento para a Ucrânia, ela não continuará na mesma força enfrentando a Rússia. E o poderio da Rússia é muito assimétrico em relação à Ucrânia,
por certo nós teríamos uma vitória mais acentuada. Então, posicionamentos diferentes. Na Ucrânia tira a mão, Israel coloca a mão inteira. Isso poderia acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia? Seria uma No forma... curto prazo não vejo, Valentim, no curto prazo não vejo, mas talvez a médio e longo prazo seja possível. Uma vez perdendo este apoio, Zelensky teria que ir para um acordo de paz. Teria que ceder, né? Professor, muito bom. Por nós, a gente ficaríamos aqui a tarde toda, porque o professor tem muito conhecimento e a gente, claro, fica muito curioso e aguçado para saber o que deve acontecer agora com o mundo nos próximos 4 anos, dada a importância de um cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Professor, conte sempre com a gente, volte mais vezes aqui. Se o professor tem alguma rede social, algum canal que queira divulgar, fique à vontade. @Kleber Galerani em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, @Kleber Galerani. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho realizado brilhantemente pelo professor Kleber Galerani, é só entrar em contato aí pelas redes sociais. Professor, obrigado. Um abraço, agradeço a honra, um abraço a todos. No Balanço Geral, muito obrigado. E está aí, influencia direto, né, na sua vida, como o professor contou aqui, a mudança, por exemplo, do dólar nos produtos aqui no Brasil, cerca de 30%, né, desses produtos tem esse valor, né, esse preço acoplado, dolarizado, termo usado muito bem aqui pelo professor, né? Vamos aguardar para saber o que muda a partir do ano que vem.